Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem. Passando aqui para dar notícias. Fiz a aplicação de Botox, estou super feliz. Ainda não temos o resultado total, tá? Porque só depois de 15 dias. E aí eu passo aqui novamente para mostrar o resultado final para vocês. Estou muito animada, gente. Vamos lá. Alguns pontos já começaram a dar sinal de vida, né? Alguns pontos já paralisaram. Então, no queixo, algumas covinhas já não aparecem mais. Gente, uma questão muito delicada do Botox é que no começo alguns pontos que mais trabalham, eles são enfraquecidos com a toxina. Então, o que acontece? A gente precisa enfraquecer esses músculos justamente para os outros trabalharem mais, né? Aqueles dos quais são os responsáveis pelo movimento e que não estão trabalhando. Então, a gente enfraquece aqueles que estão trabalhando demais para que a gente possa fortalecer o outro, o adequado, né? A exercer determinado movimento. Então, o que acontece? Com isso, assim que a gente faz a aplicação do Botox, alguns efeitos desfavoráveis também surgem, justamente por isso. Então vamos lá. Se a gente tá acostumado, se o nosso olho melhorou e a gente tá conseguindo fechar mais o olho, o que que acontece? A gente aplica em alguns pontos onde o músculo tá trabalhando muito e, né, consequentemente, a gente passa a não fechar tão bem o olho. Isso nos primeiros dias da aplicação da toxina, tá, gente? O sorriso é a mesma coisa. Alguns movimentos que a gente tem ganhado, né? Não é que a gente perde com a aplicação da toxina, não é isso. Mas a gente vai ficar um tempo com aquele nervo mais enfraquecido e com isso a gente vai sentindo que, de repente, o nosso sorriso não tá assim, se movimentando tanto, o olho não tá fechando muito, mas tudo isso com uma boa proposta, né, de que pra gente continuar evoluindo, a gente precisa desses, desses pequenos movimentos, né, que não são tão favoráveis. Porque, gente, o Botox na paralisia facial, ele não é somente por estética, tá? Então, o que acontece? A gente precisa fortalecer esses outros músculos também que precisam trabalhar e que não estão trabalhando. Então, a gente vai sim fazer algumas aplicações na testa, por exemplo, né, para deixar mais uniforme, não levantar tanto só de um lado, já é mais estético, ajuda muito, a gente se sente melhor, com mais autoestima. O sorriso, a gente aplica em alguns pontos, né, que faz com que ele não abra tanto de um lado só. Mas assim, não é só estético, tá? Então tem alguns pontinhos ali, de repente, que tem uma covinha, né? Alguns pontos do olho, aí o olho passa a não fechar tanto como antes, como, né, reforçando aqui, somente no início da aplicação, tá? Mais ou menos 15 dias assim. Então, passei aqui para dar esse sinal de vida, porque o Botox ele já tá começando a agir, né? Mas quero passar depois também para poder mostrar o resultado final para vocês, tá bom? Mas o que eu queria trazer é isso, eu queria também dizer que esses últimos tempos, né, eu não estava tão feliz com o meu rosto. Faz muito tempo que eu não aplico Botox, né? Então tem mais ou menos um ano. E assim, a dificuldade para comer, dificuldade para beber, inclusive tudo isso piora, tá, gente? Quando a gente faz a aplicação da toxina nos primeiros dias, a gente volta a ter toda aquela dificuldade para comer, para beber.
a gente acaba babando mais, né? Mas tudo isso por conta do que eu já expliquei. Depois isso vai melhorando conforme o nosso rosto ele vai se reeducando, né? Porque assim que você faz a aplicação, o rosto ele fica meio perdido ali, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele vai se acostumando. Então tudo volta ao normal, tá? Então tem esse período de transição que é um pouco mais complicadinho, mas depois tudo volta ao normal. E eu tava nessa fase, sabe? Tava me sentindo muito feia, com o rosto me sentindo diferente, com o rosto paralisado, mas eu sempre reforço aqui que o que me ajuda muito é sempre me lembrar de quem eu sou, né? Da Janaína que eu sou e não da paralisia facial. Eu não escolhi ficar assim, não é uma coisa que é agradável, mas também não é uma coisa que me limita, né? Então eu posso andar, posso enxergar, posso correr, posso viajar, posso fazer as coisas que eu amo, posso ver as pessoas que eu amo. E isso é o mais importante, tá, gente? A gente passa por essa fase, né, de menos aprovação, enfim, é um momento delicado que só quem vive sabe, né? Mas assim, a gente tem que estar o tempo todo se lembrando de quem a gente é, do coração que a gente tem. E nós jamais somos melhores ou piores que ninguém por conta disso, tá? Cada um com as suas questões. E assim, a gente tem que ir sempre em busca do melhor, né? Não que de repente a gente atinja exatamente o que a gente gostaria, né? Pode ser que não, pode ser que sim, a gente não sabe, mas acredito que a gente precisa vibrar a cada nova conquista, sabe? A cada movimento, por mais sutil que seja, a gente precisa sim comemorar, porque é uma luta muito grande e nós somos muito corajosos, muito mesmo. Não se escondam. Não deixem de fazer o que vocês gostam de fazer, porque essa vida aqui, ela é uma só. Se você não viver a sua vida, ninguém vai viver por você. E é isso, a gente precisa fazer as coisas pela gente, o que faz a gente feliz, o que a gente gosta, o que nos faz sentir bem. E é isso, gente. Beijo, até mais.